Então, pessoal, nessa videoaula vamos entender o que é um vetor gradiente, certo? E ele adota essa forma aqui, muito parecida com o Laplaciano, porém ele tem essa setinha em cima, essa é a diferença. Isso porque a gente adota um vetor de projeção. Então, minha função é vezes, certo? A derivada da minha função com relação a x e a derivada da minha função com relação a y, j, e assim em diante com minhas próximas incógnitas, certo? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui f de xy é igual a y menos x, e ele deu um ponto, certo? Ou seja, um valor para x e y. x, 2, y, 1. Então, qual é o primeiro passo? Assim, a gente achar o vetor gradiente. Então, meu vetor gradiente vai ser igual a minha função y menos x vezes del sobre del x e mais del y j, porque eu só tenho duas incógnitas, certo? Ou seja, o que vai me restar aqui? Então, isso aqui com relação a x menos 1i, certo? Isso aqui com relação a y mais 1j. Então, esse aqui é o meu vetor gradiente, certo? Menos i mais j. Eu não utilizei os pontos, por quê? Eu não tive incógnita na solução. Então, vamos para o exemplo 2. Então, no exemplo 2, a gente tem uma função f de xy igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele deu um ponto 1 e 1, certo? Então, primeira coisa, o meu gradiente, certo? Vai ser a minha função, no caso ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica o meu del xi mais del yj, certo? Então, meu vetor gradiente vai ser igual a derivada disso aqui com relação a x, eu jogo a função embaixo, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado, e em cima jogo a derivada com relação a x. Então, 2x i mais com relação a y, então a diferença aqui vai trocar o x pelo y, certo? Então, a derivada de y ao quadrado, 2y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, j. Então, esse aqui é o meu vetor gradiente, porém, eu tenho que substituir os pontos. Então, 2 vezes 1, né? 2, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. E mais 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Ou seja, meu vetor gradiente é igual a i mais j. Então, pessoal, exemplo 3, certo? Eu tenho a função xyz igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2z ao quadrado mais z ln de x, certo? Para um ponto onde x é 1, y é 1 e z é 1. Então, para a gente achar o vetor gradiente, eu vou ter a minha função dada, certo? Vezes o meu vetor. No caso, del xi mais del y j mais del z k. Então, meu vetor gradiente, isso aqui com relação a x, então eu vou ter 2x, né, a derivada de x ao quadrado,
e vou ter a derivada de z vezes ln de x. Então, mais a derivada de ln de x é 1 sobre x, ou seja, z sobre x. E mais a derivada disso aqui com relação a y. Então, y ao quadrado, 2yj, mais a derivada disso aqui com relação a z. Então, menos 2z ao quadrado, a derivada, menos 4z, e a derivada de mais z vezes ln de x. Então, ln de x é constante, e a derivada de z é 1, ou seja, mais ln de x. K. Esse aqui é o meu vetor gradiente. E agora a gente só precisa substituir o ponto. Então, meu vetor gradiente vai ser igual a 2 vezes 1, mais 1 sobre 1, e mais 2 vezes 1j, mais menos 4 vezes 1, mais ln de 1. K. Então, meu vetor gradiente vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 3i, 2 vezes 1, mais 2j, menos 4, mais ln de 1 é 0, ou seja, menos 4k. Então, esse aqui é o meu vetor gradiente, certo? Pessoal, minha função f de xy é igual a 3x menos 7y, certo? No ponto 17, x igual a 17 e y igual a 39. Então, meu vetor gradiente vai ser igual a minha função 3x menos 7y multiplicando del x e mais del yj. Ou seja, meu vetor gradiente vai ser isso aqui com relação a x, 3i, isso aqui com relação a y, menos 7j. Ou seja, não tem incógnitas, não vou utilizar o meu ponto. Então, esse aqui é o vetor gradiente. Então, pessoal, exemplo 4, certo? Eu tenho a minha função x vezes seno de πy mais y vezes cosseno de πz. Então, meu vetor gradiente vai ser a minha função, certo? Vezes o meu vetor. Então, vou ter del xi mais del yj mais del zk, né? Então, meu vetor gradiente vai ser isso aqui com relação a x, ou seja, a derivada de x é 1, e o seno de πy é constante, então seno de πy, e aqui eu não tenho x, então é 0, e mais a derivada disso aqui com relação a y, certo? Ou seja, derivada do seno é cosseno, então eu vou ter x, certo? Cosseno de πy, e a derivada do arco com relação a y, então a derivada de y é 1, então 1π é o que sai, então x, π vezes cosseno de πy, e com relação a y, então y vezes cosseno de πz, derivada de y é 1, então mais cosseno de πz, certo? Isso aqui é o meu j. Mais derivada disso aqui com relação a z, então eu vou ter y, né? Derivada do cosseno é menos o seno de πz.
E a derivada do arco, né, com relação a z, π. Isso aqui é meu k. Então tá aqui é o gradiente da função. E agora a gente só tem que substituir o ponto, onde x é 0, y é 1 e z é 2. Ou seja, meu vetor gradiente vai ser igual a seno de π, certo? Porque y é 1 e mais x é 0. Se x é 0, o que vai acontecer com esse fator todo? Zerar. Mais cosseno de πz, z é 2, ou seja, cosseno de 2π, j, mais y é 1, ou seja, menos 1. Então, menos π vezes seno de πz. Quem é z? 2, ou seja, seno de 2π. K. Então, pessoal, eu sei que seno de π é 0, certo? Eu sei que seno de 2π também é 0. Então, meu vetor gradiente, cosseno de 2π é 1. Então, 1 vezes j, j. Esse aqui é o meu vetor gradiente, certo? Pessoal, estamos encerrando por aqui. Na próxima videoaula vamos aprender a calcular um rotacional, certo? Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Siga o canal e obrigado.